sois o sal da terra, já raiou a nova era. O tempo é fecundo, vós sois a luz do mundo. Evangelho, vida e amor, Evangelho do nosso Senhor. Boa noite, irmãos, sejamos todos bem-vindos a mais um encontro de comunhão na nossa Casa Espírita Persílio Martins. Hoje, um dia diferente, né? Um dia em que nós teremos o prazer de compartilhar, né, todos juntos, a palestra canção com nossos irmãos Liz e Alex. E para começarmos a oração, ela tem por tema calma. Ante qualquer problema, busca manter a calma. A irritação complica a luta em que te vês. A revolta na dor é fator agravante. Na provação que sofres, blasfemar não resolve. Quanto mais rude o golpe, mais calma deves ter. Serenidade é luz que afasta toda treva. Calma ante todo e qualquer obstáculo, desafio, dor, sofrimento. Não é fácil, né, meus irmãos? Nós que nós nos encontramos nessa caminhada, nesse mundo de provas e expiações, a gente sabe o quanto a dor e o sofrimento nos abalam muitas vezes, né? Emocionalmente, suga as nossas forças, mas ainda assim a gente deve ter calma, serenidade ante todo e qualquer desafio, obstáculo. Mas onde encontrar essa calma, essa serenidade em toda e qualquer circunstância? Nós devemos encontrar e encontraremos em Deus. Busquemos o reino de Deus, de seu amor e justiça em primeiro lugar, que tudo mais se acrescenta, é o que Jesus nos diz. Então, que a gente possa, meditando sobre essas palavras, né? Vamos fechar nossos olhos, buscando estabelecer essa conexão profunda com nosso Pai, com nosso Criador, com Jesus, né? Jesus Cristo, nosso Mestre, que nos apresenta esse Pai amoroso, bondoso, misericordioso, infinitamente paciente diante de nós, criaturas ainda tão imperfeitas, mas que temos todos um destino em comum, de um dia retornarmos a esse mesmo Pai, puros, após essa longa jornada de peregrinação espiritual em que nos encontramos. E para que a gente possa ter êxito nessa caminhada, que a gente possa cultivar essa paz, essa paciência, ante os desafios, através de uma fé inabalável em nosso Pai, nosso Criador, que a gente possa, através da oração, através da meditação naquilo que Jesus nos ensinou, que a gente possa encontrar forças para superar tudo e continuar caminhando firmes e fortes em nosso processo evolutivo, para ao final nós encontrarmos nosso Pai, nosso Criador. As qualidades já se encontram em nós, porque nós somos seres divinos, meus irmãos. Tudo aquilo que nós precisamos, enquanto força, qualidades para vencermos a nós e ao mundo, estão em nós mesmos. Que a gente possa assim cultivar as nossas qualidades divinas e espirituais, buscar desenvolver através da prática do bem, da caridade, tudo aquilo de bom que nós já encontramos em nós, como seres divinos que nós somos. Pedimos a Deus que derrame sobre esse ambiente as suas energias de paz, de saúde, de bem-aventurança, para nos ajudar na nossa caminhada, ajudar igualmente aos irmãos espirituais que aqui se encontram presentes e, conforme a necessidade, sejam encaminhados a tratamento em nossos trabalhos. Que essas energias de infinito amor possam irradiar-se de tal forma, a partir de nosso centro espírita,
fortalecendo as suas bases, a todos os trabalhadores e frequentadores, envolver o nosso bairro, a todos os irmãos, todos os planos de vida, em especial os mais necessitados e sofredores, e mesmo aqueles que nós ofendemos, a quem humildemente nesse momento nós pedimos perdão. Que Jesus nos ampare, nos ilumine e possamos, então, usufruir, né, da nossa palestra canção com os irmãos Liz e Alex. Boa noite a todos. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim, não. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Laraê, laê, laraê, laê.
Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria estar aqui nessa casa que nos recebe com tanto cuidado, com tanto carinho. Nós pedimos a Deus para aumentar as bênçãos, viu? Para vocês aqui, vocês continuarem fortes e firmes, porque Jesus precisa de todos nós, cada um fazendo a sua melhor parte. Jesus precisa de todos. Então, que se derrame mais bênçãos sobre essa casa para fortalecer o trabalho, o serviço e a vida de cada um que está ligado aqui de alguma forma, né? Então, que a gente tenha uma noite feliz, que os nossos corações estejam serenos, que a gente aceite a presença de Jesus, dos benfeitores espirituais, e que as bênçãos, né, como já foi dito na prece, que forem derramadas aqui, possam ir por esse mundão afora aí de Deus. Aí nós aqui estamos não só para receber, mas para doar também, doar o nosso melhor, nossa melhor vibração. Isso acontece quando a gente tem bons pensamentos. Então basta ficar pensando coisa boa, que a gente já vai emitir uma boa vibração. Alex, seja bem-vindo. Gente, hoje nós temos a presença de Jesus aqui em pessoa, nosso amigo ali, ó. Ele chama Jesus, tem base? Aquele lá é Jesus, viu, gente? Então, hoje Jesus está presente. Nome forte, né? Como é que carrega o nome desse, né? Aí ontem ele foi dar uma carona para nós, aí a gente sempre fala, vai com Deus. Eu falei, Jesus, vai com Deus. Jesus e vai com Deus, né? Deve ser fácil, né, para você ir com Deus, né, Jesus? Mas é um nome forte, né? E que beleza, né? Ter um nome desse é forte, mas é bom, né? Todo mundo fala, Jesus, você dá vontade de abraçar ele, você deve receber tanto abraço, né, Jesus? Não é? Então é isso aí. O pai do Alex tinha o sobrenome de Jesus, mas não passou para ele, não. Então, o Alex não é Jesus, é José, porque é Alex José. Bem-vindo, boa noite. Gente, boa noite. Tem Jesus de Nazaré e tem Jesus de Cuiabá. A gente só não pode misturar as coisas, né? Então, para os amigos de casa, nós estamos gravando aqui o nosso evento e assim que possível eles receberão essa festa que está acontecendo aqui em Várzea Grande, né, no estado do Mato Grosso, no Centro Espírita Persílio Martins. É isso mesmo? Nós pedimos licença ao seu Persílio, a toda a equipe espiritual que dirige as atividades dessa casa, para que nós estejamos aqui em paz, para que nós possamos nos colocar aqui como instrumentos dessa espiritualidade, para que a noite seja feliz, para que as palavras e as canções toquem os nossos corações, de forma que quando nós retornarmos para casa, nós estejamos um pouco melhores do que quando nós chegamos aqui. A gente fica muito feliz quando pessoas como vocês, que nós consideramos assim muito caridosas, emprestam o tempo, emprestam os ouvidos, para escutar nós dois aqui falando e cantando aquilo que na verdade nós é quem estamos precisando escutar. Aí a gente acha que nós somos muito parecidos, aí a gente fala para nós e vocês aproveitam também, quem sabe faz sentido para vocês também, né? Não teria uma leitura mais especial para começar essa nossa noite do que a que o nosso irmão acabou de compartilhar conosco aqui sobre a calma. Vocês lembram? Quanto mais custosa tiver a vida, mais calma a gente tem que ter. E nós estamos precisando, né, gente? Vamos falar a verdade. O mundo parece que está querendo virar do avesso. E se a gente não ficar calmo, a gente vira do avesso junto com o mundo. Hoje é quinta-feira, aliás, hoje é sexta-feira, né, dia 15 de novembro do ano de 2004. Essa é a nossa transmissão de número 1217.
Esse povo que fica atrás dessa câmera aí, eles estão com a gente desde o início da pandemia. Quando a gente parou de fazer os eventos, né, todo mundo trancou dentro de casa, às vezes com um pouco com medo. Aí a gente começou a fazer as lives e a gente continua até hoje. Então a gente já avisa para vocês aqui que está sendo transmitido. Quem quiser depois rever, porque para o pessoal de casa chegam algumas imagens a mais aqui acompanhando, né, as nossas falas, as canções. É um canal no YouTube chamado Liz e Alex. Vocês serão muito bem-vindos, aqueles que quiserem e que puderem. Cada momento nosso, nós escolhemos um tema para a gente refletir, cantar, pensar na vida, aprender um pouco mais. E o tema dessa noite é murmurações. Você conhece gente que vive reclamando da vida? Já acorda reclamando. Vai almoçar reclamando. De tarde está reclamando. Vai dormir, põe a cabeça no travesseiro e reclamando. Então a espiritualidade, para nos ajudar a melhorar e a ser feliz, nos orienta sobre isso. E quem vai conduzir a nossa conversa hoje é um espírito que foi psicografado por nosso querido Chico Xavier, chamado Emmanuel. E essa mensagem está num livro muito importante. O livro chama-se Pão Nosso, é o capítulo 75 do livro Pão Nosso. Fala sobre as murmurações. E Emmanuel começa a sua mensagem citando uma fala de Paulo de Tarso, numa de suas cartas, quando Paulo de Tarso nos orientou a fazer assim, ó: fazei todas as coisas sem murmurações e sem contendas. Tudinho que você for fazer, faz sem reclamar, sem se queixar e sem arrumar confusão, porque contenda é encrenca, né? Contenda é discussão, é rixa. Essa é a orientação de Paulo de Tarso. O Espírito Jair Presente, que foi psicografado pelo Chico Xavier, ele vai ensinar para nós a vantagem que a gente tem de seguir o conselho de Paulo. Ele fala que quem mais reclama encontra mais ocasiões para ser infeliz. Tem alguém aqui que quer ser infeliz, gente? Você quer ser triste? Eu não quero. Você quer? Eu também não. Então, toda vez que a gente reclama, a gente atrai, é como um ímã. A gente vai trazendo para perto de nós coisa ruim, infelicidade. Se a gente quer ser feliz, nós temos que tirar as reclamações da nossa vida. E um dos jeitos que a gente tem de reclamar é falando. Tem gente que às vezes não fala nada, mas pensa. Mas na maioria das vezes as nossas murmurações, as nossas confusões, as nossas rixas são palavras. Eu falo um trem daqui, o outro fala outro trem de lá, e aí começa aquela trenheira, sabe? O povo de Minas Gerais é que fala trem, né? É um trem para lá, um trem para cá, daqui a pouco a gente está numa confusão e aí a gente é infeliz. Há uns anos atrás, em 2015, nós escrevemos um poema simples, numa casa espírita lá no interior de Goiás. A casa espírita era do Dr. Bezerra de Menezes, sobre as palavras. Então, nesse começo aqui, eu quero compartilhar com vocês esse poema, porque ele é bem simples, mas ele ensina muito para nós. Eu vou lendo e a gente vai pensando, combinado? Sim ou não? Sim. Então tá bom, e depois a gente canta. A força das palavras. Que força impressionante, presente na maioria. Esse é o poder da palavra, transporta alta energia. Tem a leveza do vento e a força da tempestade. Agrada ou decepciona, mostra ou esconde a verdade. Levanta ou provoca quedas, alegra ou aborrece, afasta ou aproxima, congela a alma ou aquece. Expressada com carinho, tem sabor do puro mel, proclamada com maldade, possui o gosto do fel. Segue sempre a lei divina, do plantio e da colheita. Semeou, um dia volta, a lei de Deus é perfeita.
A palavra é um anel, um adorno encantador, mas se lançado no rosto, machuca e provoca dor. Nunca caminha sozinha, vem junto da emoção, de mãos dadas com os gestos, leva aos céus e traz ao chão. No momento, ela exprime paixão, ternura, amor. Já em outro, ela anuncia inveja, raiva, rancor. Usamos para apontar falhas com bastante assiduidade, enquanto melhor seria enaltecer qualidades. Quantas vezes um elogio fica só no pensamento? Por timidez ou orgulho, travamos nosso talento. É urgente implementarmos o hábito de elogiar, usando a sinceridade não apenas para agradar. Isso afaga o coração, traz no olhar a alegria, eleva o elogiado, acende quem elogia. Jesus sempre repetiu que somos todos irmãos, que em nossas conversações nunca haja hesitação. Dizer sim quando for sim, dizer não quando for não, seja quente ou seja frio. Essa é a orientação. Mas se for para falar mal, se aquete, silencia, atitude que evita que você se angustie. Se palavras vêm da boca e têm força de expressão, o silêncio também fala, surgindo do coração. Seja rei do teu silêncio, cuidando do conversar, pois palavras mal faladas poderão te escravizar. Aquele que cala hoje, amanhã pode falar, mas palavras expressadas não tem mais como voltar. O silêncio é uma prece, maravilhosa canção, esclarece as nossas dúvidas, seja qual for a questão. Então, converse com Deus por meio da oração e ouça as suas respostas buscando a meditação. O silêncio é um remédio, a fala amiga também. Tanto esta quanto aquele são instrumentos do bem. Cada irmão de caminhada tem sua necessidade. Uns carecem de dizer, outros de ouvir a verdade. Sendo amáveis e gentis, com palavras de bondade, estaremos praticando a divina caridade. Bendita é a palavra, desde que seja bem dita. Espalha felicidade, torna a vida mais bonita. É importante, gente, isso? Vamos cantar? Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas.
noite em volta, tuas mãos em mim repousam, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até os céus, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me ama. Senhor, eu sei que tu me amas. 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 Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me amas, que tu me sondas, que tu me amas, que tu me sondas. Deus sabe o nosso nome. Ele sabe tudo o que se passa na nossa intimidade. Ele sabe quando a gente está feliz. Ele sabe quando a gente está assim, angustiado, preocupado. Ele sabe quando a gente está triste. E Ele fica sempre disponível para colaborar conosco. Se a gente está feliz, para a gente ficar mais feliz ainda. Se a gente está triste, para a gente melhorar. Se a gente está com dificuldade, para que a gente tenha força para enfrentar qualquer dificuldade e sair lá na frente. Mas para isso, nós temos que estar ligados com Ele. E quando a gente gasta tempo reclamando, gente, murmurando, que jeito que escuta Deus? Emmanuel, na sua mensagem, ele conta para nós que nunca se viu uma contenda, uma confusão, uma discórdia, uma briga, que não tivesse antes uma murmuração. Então, antes de acontecer uma discórdia, uma rixa, primeiro tem uma reclamação. Então, por isso que a gente tem que aprender a cortar o mal pela raiz. Não foi assim que a gente aprende? Cortar o mal logo no começo, é de pititim, porque senão depois que a confusão está feita, talvez pode demorar para arranjar isso. E olha que tem uma estratégia, tem gente especializada em murmuração, em reclamação, e especializada em arrumar confusão. E se a gente não ficar esperto, a confusão vem para cima de nós. E aí a gente abraça a confusão, e para arrumar a confusão, gente, é muito fácil.
mas para sair da confusão. Já aconteceu isso com você? Coisa à toa, você fala assim, gente, eu não sei nem como é que eu entrei nisso. E agora para sair? Emmanuel explica para nós como é que funciona. Ele fala assim, ó, é um hábito antigo de quem não é sério. Ele vai procurando. Ele procura ingratidão. Ele procura quem tem defeito moral, sabe? Ele procura quem é orgulhoso. Ele procura quem é vaidoso. Todas as dificuldades que as pessoas têm, que arruína a alma da pessoa, esse povo vai procurando, os caçadores de confusão, sabe? Eles vão procurando, ele vai lá no orgulhoso e fala assim, ó, eu lembro disso na época de escola, como que a gente arrumava? Fala assim, você não é homem não? Pronto. Aí se a pessoa é orgulhosa aqui, acabou, gente, ali aí já começa uma murmuração, já começa uma confusão, aí pronto, depois sabe lá aonde isso vai parar. Antigamente, uma fala dessas, a pessoa andava armada, um dava um tiro no outro. Como a gente sabe que ninguém morre, você imagina que a confusão não acaba com a morte do corpo físico. Aí vai uma encarnação, outra encarnação, mais uma encarnação e aquela confusão para arrumar. Aí aquele que deu o tiro no outro, na encarnação que vem, tem que receber o outro que ele deu o tiro como filho dentro. Aí o menino, é o menino rebelde, nada dá conta daquele menino, porque parece que o menino meio que lembra daquelas coisas, sabe? Vamos cuidar do mal na raiz, porque ele vai achando a ingratidão, a miséria, o orgulho, a vaidade, essas coisas todas, para organizar as conversas da sombra. E essas conversas da sombra, o bem, o amor, a verdade, são distorcidos. Ele vai jogando malícia nas conversas, sabe? Aproveitando as oportunidades. E às vezes, a gente é tão inocente, que a gente vai entrando nisso. A pessoa vem com uma fofoca. Aí a hora que ela fala para você aumenta a fofoca mais um pouco. Você sabe, comadre Mariquinha? Comadre Mariquinha, ó, ela fez isso, isso e isso. Aí a gente, ao invés de ficar calado, para não dar mais, a gente fala assim, eu sei que não sabe. Ela fez mais isso, mais aquilo. E aí, ó, e depois a comadre Mariquinha fica sabendo disso, gente, aí a confusão está armada. O espírito André Luiz, ele foi médico aqui enquanto ele estava encarnado, então ele continua, né, trabalhando nessa área, ele conhece de nós, ele fala assim, ó, que a gente não tem que dar tempo para as lamentações. Sabe como que a minha mãe falava? Minha mãe falava que a gente não pode dar trela. Aqui vocês falam assim também? Não pode dar trela? Minha mãe falava assim, não fica dando trela para essas conversas fiadas não, menino, porque isso aí não vai prestar. Ela falava assim. E o André Luiz fala que se a gente pegar meia hora do nosso tempo, que às vezes a gente fica com essas conversinhas, e usar para ajudar as pessoas, muitas vezes essa meia horinha, ela pode alterar todo o nosso destino. Lembra quando eu perguntei se vocês querem ser felizes? Vocês falaram que queria, não foi? Às vezes é uma meia hora que a gente larga de conversar abobrinha, a gente fala para os meninos, né? Fica conversando abobrinha e vai fazer uma coisa boa, isso vai melhorar a nossa vida lá na frente. Então, eu queria deixar duas dicas aqui, ó, porque quando a gente reclama, tem dois tipos de reclamação. Às vezes a gente reclama dos outros, mas às vezes a gente reclama da gente. Quantas vezes a gente fez uma coisa errada? Porque, gente, nós não somos perfeitos ainda, de vez em quando nós vamos errar. Aí a consciência, ela pesa. E às vezes a gente fica se queixando da gente mesmo, a gente fica reclamando da gente, reclama e reclama. Sabe onde a gente vai parar se nós não interromper com isso? Nós vamos parar no hospital. Se der tempo de chegar lá. Se o SAMU vier depressa e levar nós para lá. Se não, pode ficar pior. Tem muita gente que está doente, tomando remédio todo dia, porque vive reclamando dela mesma. Então vamos ter muito cuidado, porque assim, nós temos defeito,
mas nós também não temos coisa boa. Nós não podemos ficar assim, ó, 1 dia, 2 dias, 3 dias, reclamando da gente mesmo. Segunda coisa, nós não podemos gastar tempo reclamando das pessoas. Você tem problemas na sua vida, sim ou não? Sim ou não? Os outros também têm. Você tem dificuldade na sua vida? As outras pessoas também têm. Você fica com raiva das pessoas de vez em quando? Você acha que as pessoas não ficam com raiva da gente? O irmão falou da calma ali. A gente de vez em quando perde a calma, não perde? Você acha que as pessoas também não perdem a calma com a gente? Só a Elizabeth que não perde a calma comigo, porque eu sou muito bonzinho. E mentiroso. Ó, um espírito chamado Irmão José, ele fala assim, ó, que quem procura Jesus não tem tempo para ficar perdendo com essas coisinhas à toa da vida. Não gasta tempo com trela. Vamos cantar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Desse dia, dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela
feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Quem aqui tem o costume de rezar o Pai Nosso? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia. A maioria de nós tem, não tem? Disse que uma professora um dia, eu já contei isso para o pessoal que acompanha a gente em casa, sabe? A professora chegou na sala de aula e perguntou para os meninos assim: do que vocês têm medo? Menino fala, né? Menino não tem vergonha de falar as coisas, não. Aí disse que o menininho levantou a mão e falou assim: eu tenho medo da mula sem cabeça. Você já teve medo de mula sem cabeça, já, quando era mais petitinha? Já, não já? Aí, tá, e você? Perguntou para ele, falou assim: eu tenho medo do bicho papão. E foi falando. Aí teve um menininho que falou assim: eu tenho muito medo do escuro. Eu não consigo dormir no escuro. A mamãe acende a lâmpada, tem uma lâmpada bem clarinha no cantinho do meu quarto, porque eu tenho medo do escuro. E foi falando, aí ficou um menininho para trás, sabe? Aí quando faltava só esse menininho, perguntaram para ele assim: e você tem medo do quê? Ele falou assim: eu tenho medo do Malamém. Aí disse que a professora olhou e falou assim: Malamém? Quem que é esse Malamém, né? Aí, mas como é que você tem medo do Malamém? Da onde você tem medo desse Malamém? Ele falou assim: eu não conheço ele não, mas toda noite lá em casa, a minha mãe faz umas rezas com a gente, e no fim ela fala assim: e nos livra do Malamém. Rezava depressa, né? E livra-nos do mal, amém. A professora foi entender. Às vezes, a gente está rezando, e às vezes a gente reza assim, quase que é automático, né? A gente vai repetindo, dá um sono, às vezes que é de noite, às vezes a gente dorme na metade da reza, né? Mas está valendo, gente, a intenção é que vale. E nós estamos pedindo para Deus livrar nós do mal. Só que às vezes nós não estamos fazendo a nossa parte. Quando a gente está reclamando, quando a gente está murmurando, quando a gente está arrumando encrenca, briga por causa das reclamações, como é que Deus vai livrar nós do mal se nós mesmos estamos chamando o mal para perto de nós? Tem um trem errado aí? Não tem? Emmanuel continua a sua mensagem dizendo assim, ó: quando alguém comece a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é necessário fazer um autoexame rigoroso. Gente, para reclamar é difícil? Não. Difícil é o que o nosso irmão estava fazendo aqui a hora que nós chegamos. Uma baratinha. Vocês que é da casa aí, faz a gentileza de tirar esse animal feroz aqui, porque a Elizabeth, se ela chegar para cá, acabou a festa. Elas também querem ser evangelizadas, né, gente? Lá fora. Aí, gente, ó, tem outra aí, ó.
Calma, gente, calma que nós vamos resolver o negócio. Ixi, Pronto. desembaratou a barata. Essa aqui vai ter que reencarnar de novo. Ixi, Maria, agora pronto. Por aqui ela não entra. Volta aqui agora, ó. É fácil ou é difícil reclamar? Fácil sim. Não precisa fazer força nenhuma. Só que Emmanuel está falando aqui que quando tiver muito fácil reclamar, que a gente percebe que está reclamando, nós precisamos dar uma analisada, uma avaliada em nós mesmos. Sabe por quê? Ele falou que nós precisamos verificar se nós não estamos sofrendo de uma enfermidade terrível chamada murmuração. Sabe o que Emmanuel está falando aqui? Ô gente, eu não sei vocês, mas farmácia está caro, não está? O que vocês acham? Não é? E aí, às vezes, a gente tem que tomar um remédio aiado, não é? E sabe que muitos desses remédios que a gente toma, as doenças é por causa das nossas murmurações? E a gente nem sabe porque não aparece no exame do médico. A gente vai reclamando, isso vai virando doença. Olha a vantagem da gente parar de reclamar da vida, reclamar das pessoas, ficar arrumando encrenca. Nós vamos gastar menos nas farmácias. Isso não é bom? Vai sobrar um dinheirinho a mais para fazer outras coisas? Né, Rosiane? Não ajuda? Trocar as cordas do violão da nossa violinista. No livro Nosso Lar, quem aqui já assistiu o filme Nosso Lar? Olha que bom, quem não assistiu, se você puder assistir, na internet tem o filme. Eu consegui assistir lá, mas a gente não precisa nem pagar nada para assistir aquilo, não é, Luiz? E é no YouTube, né? E é bom. E lá tem um dos chefes lá da cidade espiritual chamada Nosso Lar, chama Clarencio. Ele é o responsável pela equipe que socorre os espíritos que desencarna em situação difícil. Ele é o chefe da turma, ele tem uma equipe. Então, quando André Luiz, que foi quem editou o livro, desencarnou, ele ficou muito ruim. Ele foi parar nos lugares esquisitos. E aí, depois de muito tempo, foi a equipe do Clarencio que foi lá e socorreu o André Luiz, levou ele lá para essa cidade espiritual. E aí ele recuperou esse cuidar dele, zelar dele, ele ficou melhor. Sabe o que ele falou? Ele que tem experiência com isso. Ele falou que quando a gente lamenta demais, isso significa que nós vamos criar enfermidade mental, de tratamento muito difícil. E às vezes a gente está dodói e não sabe por quê. Ele falou que tem umas almas, né, assim, desanimada. Você conhece gente desanimada? Não tem ânimo para nada, tudo está ruim. Aí a única força que elas têm é para reclamar da vida. Mas para reclamar da vida, mas elas têm um ânimo. Mas é boa essas pessoas. Mas para trabalhar, para fazer o serviço bom, elas não alói, como diz minha mãe. Minha mãe falava assim, elas não alói uma paia. Não movimenta um tiquinho para fazer as coisas boas. Só que ele fala assim, ó, que as almas fortes, elas recebem o serviço como um patrimônio sagrado. E elas fazem todo o esforço do mundo para ser melhor, para evoluir. Essas pessoas adoecem menos, gente. Elas dão menos trabalho para os espíritos depois, quando desencarna. Elas dão conta de ir com as próprias pernas lá para a cidade espiritual, sabe? Não precisa ficar lá. André Luiz fala que ele ficou uns 8 anos no umbral, sofrendo uma dificuldade danada, para depois dar conta de avançar. Então, vamos continuar rezando o Pai Nosso, sem medo do mal, amém.
Mas quando a gente pedir para Deus nos livrar do mal, a minha mãe falava assim: faz sua parte. Como é que é o ditado? Faz sua parte, que Deus faz a dele. Faz sua parte que Deus te ajuda, mas se você não fizer a sua parte, Deus não vai fazer para você. E o pior é quando a gente, além de não fazer a nossa parte, nós atrapalha. Aí a nossa vida fica ruim e eu já não sabe por quê. Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta minha presença em tua vida. Aleluia, 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 Sou o Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás o abrigo nas tormentas e na dor. Não desistas, lá estou. Trago a esperança, só o amor. Aleluia, 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 aleluia. Todos num só coração, as nações se dando as mãos. Somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor. Vai a guerra, nasce a flor. Então cantaremos aleluia, 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 aleluia.
curioso, porque a hora que eu fui começar outra música, o gato entrou, passou a 1000, né? Quando eu comecei essa, ele entrou de novo, passou de novo. Acho que ele gosta de música. Né? Agora ele está quietinho ali, escutando. Ele está vigiando as baratinhas. Ah, que bom! É um protetor. Tá mesmo, eu estava observando aqui, ele tá de olho ali, ele não está deixando nenhuma passar para dentro, não. Ai, ai. Vocês acharam que eu estava brincando, né? Gente, essas músicas deixam o coração da gente leve, não deixa? Acontece isso com vocês também? Não é? A gente fica assim mais suave. Isso é bom, né? Porque a vida tem hora que está difícil, a gente às vezes não consegue ter essa vibração boa que a gente tem aqui na casa espírita, né? Emmanuel agora diz assim, ó: quem cumpre o seu dever, quem faz as atividades certinhas que tem que fazer, certamente não pode cultivar brecha para reclamação. A pessoa que está fazendo as coisas certas, na hora certa, não tem tempo para reclamar. Se alguém de nós estiver reclamando, é porque nós estamos largando de fazer o que tem que ser feito. Ou a gente não está fazendo nada, está à toa, ou então nós estamos fazendo coisas que não pode ser feita. Mas às vezes vocês podem falar assim, né? Principalmente as senhoras assim, né? Porque, gente, tirando eu, tem uns maridos que dão uns motivos para a gente reclamar deles. Menos eu. Porque eu sou quase um santo. Mas não é verdade? Tem hora que tem uns maridos que a pessoa fala para ele as coisas, ele não faz as coisas. Aí a gente pensa assim, não, mas agora eu tenho que dar uma reclamada dessa criatura? Sabia que até para reclamar tem jeito? André Luiz fala que quando a gente tiver que reclamar, que não tiver outro jeito, que nós não façamos da nossa fala um instrumento de agressão. Quer reclamar? Reclama com jeito. Alex, eu não sei se eu entendi direito não. André Luiz, no outro livro, fala assim, ó: quando você tiver que reclamar disso ou daquilo, espera que as suas emoções se mostrem pacificadas. Um grito de raiva, muitas vezes, tem a força de um punhal. Sabe quando o sangue sobe? Você já sentiu isso, gente? A gente dá umas raivas, tem horas assim que parece que o sangue sobe tudo para a cabeça da gente. Nessas horas, diz que a gente não pode reclamar nessas horas, porque aí a gente vai falar as coisas que não deve falar. A gente tem que esperar calmar. A hora que tiver calmo, vai lá e conversa. Porque muitas vezes a gente reclama de barriga cheia. Vocês já escutaram esse ditado? Tem gente que reclama de barriga cheia. Todo mundo aqui tem zap zap? Sana tem zap zap? Ou também tem? Tem televisão? Tem também? Tem geladeira? Tem, não tem? Nesse calorão, já pensou se não tiver geladeira também ninguém aguenta? Quem aqui tomou um cafezinho hoje já? Pelo menos um cafezinho hoje. Ó, todo mundo tomou um cafezinho. Só quem não gosta do café que não tomou. Mas também não é porque não tinha o café, né, Luiz? É porque às vezes não gosta do café. Quem almoçou hoje? Só para eu ver aqui. Tem alguém que não almoçou? O Chico Xavier psicografou um poema de um amigo espiritual chamado Jair Presente. O Chico Xavier, acontecia umas coisas muito interessantes com ele. Na época ele não tinha o Zap Zap.
mas o povo mandava carta para o Chico. E as pessoas mandavam as cartas lá para Uberaba, pedindo orientação para o Chico Xavier. Às vezes um estava com dificuldade, outro queria saber uma notícia de um parente que já tinha desencarnado, e pedia ajuda para o Chico, mandava as cartinhas para o Chico. Aí o Chico, à noite, na hora dos estudos, ele punha as cartinhas em cima da mesa, e aí os espíritos vinham e ditavam as mensagens para o Chico, respondendo aquelas cartinhas. E um dia, uma pessoa chamada Adão Xavier mandou uma cartinha pedindo as ajudas, mas na cartinha desse Adão, gente, só tinha reclamação, só murmuração, do começo até no fim da cartinha. Aí esse espírito Jair presente foi lá, Jesus, responder a cartinha do moço, e ele escreveu assim, ó: tanto ouvi as suas queixas, meu caro Adão Xavier, que eu fui ver pessoalmente o que é que você quer. Você tem lanche graúdo ao levantar-se da cama, muito cedo se detona o conforto em seu programa. Aos pais amigos que o cercam, você engrola um bom dia. O homem não dava bom dia nem para os pais. Põe defeito no café, mostrando grande arrelia. Você tem casa, tem emprego, toma ônibus seguro, atendendo ao necessário a resguardar o futuro. Você toma as refeições seguidas de sobremesa, usufrui quando quiser os frutos da natureza. Aqui tem uns pés de manga, eu vi aí, tem pé de manga, tem pé de goiaba, não tem? Caju também, né? E nesses lugares mais quentes assim, o caju fica mais doce. Nós estamos mais ou menos parecido com esse moço, não é? Você não é milionário, mas tem força, tem saúde, tem o seu time de bola, que às vezes entra no grude, de vez em quando dá umas confusão lá no jogo de bola. Você ganha o necessário para manter a existência, com garantias de lei e apoio de previdência. Se precisar aposentar, aposenta. Você tem o telefone, tem rádio, televisão, tem o mundo à sua frente, a notícia, a informação. Nós estamos melhor do que ele, porque nós temos o Zap Zap, nós temos Facebook, não tem? Tem Instagram, a gente fica sabendo das notícias depressa. Não precisa nem sair de casa, só abrir o telefone assim. Aí o Jair presente encerrou a mensagem falando assim, ó: dispõe de amigos leais para o que der e vier. Então, lhe pergunto, Adão, o que é que você quer? O que mais que você quer? Você está reclamando tanto? O Senhor está presente em tua vida. Ele quer te revestir de esperança, lançar fora todo o mal que te aprisiona e das trevas libertar teus pensamentos. O Senhor é piedoso e compassivo, nos teus erros não te abandonará. Muitas oportunidades chegarão a ti, no caminho certo te conduzirá. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem
e a bênção do Senhor te alcançará. O Senhor caminhará sempre ao teu lado, em momento algum te abandonará. Ele sabe do teu pranto, do teu coração. Se caíres, Ele te levantará. O Senhor caminhará sempre ao teu lado, em momento algum te abandonará. Ele sabe do teu pranto, do teu coração. Se caíres, Ele te levantará. Vinde à luz, saia dessa escuridão. Vinde à luz, é Jesus que estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. Vinde à luz, saia dessa escuridão. Vinde à luz, é Jesus que estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. Te alcançará. Gente, imagina o seguinte: tem duas estradas. Uma, se você andar nela, você vai para o rumo da luz, que ela cantou aqui agora, e que tem alguém chamando nós lá para o rumo da luz. Quem que é que está chamando? Jesus. Mas tem outra estrada. Essa estrada, quanto mais você anda nela, mais para a sombra você vai. Tem gente chamando para ir para essa estrada também, você sabia disso? Do jeito que Jesus chama nós para ir para o rumo da luz, tem uns outros companheiros chamando para ir para o lado da sombra. Aí eu pergunto, eu estou perguntando para mim também, quando eu fico reclamando o dia inteirinho, de mim, dos outros, das coisas, arrumando confusão, eu estou andando na estrada, você acha que eu estou indo no rumo da luz ou no rumo da sombra? E o melhor é ir para que lado? Para o rumo da sombra? Por que a gente vai para o rumo da sombra então? Não é esquisito? Então, olha a importância dessa fala aqui de Emmanuel. Ele fala assim, ó, que é indispensável que o discípulo, nós que nos consideramos aqueles que queremos ir para o lado de Jesus, que nós nos conservemos em guarda contra esses acumuladores de energia negativa, destrutiva. Ele chama esses que fica chamando a gente para a sombra de acumulador de energia destrutiva. Ele explica por quê. Ele fala que porque, de maneira geral, a sua influência que prejudica a gente invade quase todos os lugares de luta do planeta. Sabe o que ele está falando aqui? Que em tudo quanto é canto, tem gente que fica chamando para ir para a estrada da sombra. E nós temos que ficar atento, de guarda. Lembra no começo, quando a Elizabeth falou assim, nós estamos aqui para ajudar também, para oferecer, porque a espiritualidade, quando vê a gente reunido assim, ó, ela aproveita
porque ela vê que está todo mundo com o coração bom. Então, Elizabeth falou assim, vamos ajudar. Como é que a gente ajuda? Ela falou assim, ó, vamos fazer uns pensamentos bons. E esse povo aqui, ó, esses que fica tentando sugar as energias boas da gente, querendo levar você para o lado da sombra, e olha que tem hora que é nós que estamos lá chamando os outros para ir para o lado da sombra também, né? Aonde que eles mexem? Nos nossos pensamentos. Porque eles sabem que a gente começa a pensar, pensa, daqui a pouco a gente fala, não é? E depois a gente está fazendo. Todo mundo aqui barre a casa, não barre? A gente fala vassoura, lá no Goiás a gente fala vassoura. Mas o nome certo é vassoura, tá? Para as crianças que estão assistindo, não fala vassoura. Não todo mundo varre a casa quando a casa vai ficando suja, acumula, cai folha, nessa época antes da chuva assim, então tem que varrer a casa. A gente tem que aprender a varrer essa casa aqui, ó. Porque tem hora que tem tanto pensamento ruim aqui dentro, que a gente nem vê. A estrada da luz está para cá assim, ó, mas está tão suja a casa aqui, que a gente sai assim andando para o lado da estrada da sombra, e achando que está indo para o rumo da luz. Quanto mais você anda, criatura, mais você vai parar na escuridão. Aí nessas horas, o que a gente tem que fazer? Ficar de guarda. Falar assim, não, peraí, deixa eu dar uma varridinha aqui primeiro, para ver como é que vai estar. Aí a hora que você dá uma varrida assim, ó, aí dá um limpado, você fala, opa, eu estava na estrada errada? Se esse marido meu está querendo ir para a sombra, que vai sozinho, eu não vou junto, não. Se esses meninos meus estão querendo enfurnar aí nessa escuridão aí, eu amo eles demais da conta, mas eu não concordo e eu não vou junto, não. Eu apoio eles para eles voltar para o lado da luz aqui, ó, mas eu tenho que dar meu exemplo, eu tenho que dar o exemplo de andar para o lado da luz, para eles verem eu andando, quem sabe eles vão junto, porque se eu for junto com eles para a sombra aí, está perdido. Diz que tinha uma turma reunida, era o seguidor de Jesus, sabe? E eles fizeram assim, uma oração. Sabe aquelas novenas que a gente fazia antigamente? Vocês já fizeram novena, gente? A minha mãe fazia novena, eu ficava lá, a gente era pequenininho, tamanho desse menininho que está no seu colo agora, do tamanho dela assim, ó. Aí o povo, cada um levava uma comidinha, sabe? Um biscoito, um prato de bolo, uma coisa assim. Só que não podia comer enquanto não acabasse o terço. Nossa Senhora, a gente ficava torcendo para aquele terço andar depressa, para a gente comer, e às vezes demorava. Não é? Então, esse povo estava rezando, e eles pediam para Deus mandar um anjo para eles, para o anjo orientar eles. Olha o protetor aqui, ó. Esse que você arrumou um guarda bom, hein? Gente, o povo de casa não está vendo, porque ele está passando bem por baixo aqui, ó. Os gatinhos gostam de mim. O Luiz falou que eles fazem um trabalho com energia, né, Luiz? Você estava explicando hoje. Olha que benção. Se ele não fizer xixi na minha mochila, nós vamos continuar amigo. Porque esses dias, gente... Mas vou voltar para o assunto aqui, ó. Escuta aqui agora, ó. Rapaz, esse é um rapazinho ou uma mocinha? Pronto, já fez seu serviço aí. Agora você não faz arte, não. Ou elogiei você? Imagina aqui, gente, ó, volta aqui agora. Eles estavam rezando para Deus mandar um anjo de luz na vida deles, que eles queriam conversar com o anjo e pedir umas coisas para o anjo. Se o anjo aparecesse para você, você ia pedir o que para ele? Só pensa. Você acredita que o anjo apareceu? Gente, quando eles abriram o olho, eles viram o anjo descendo, que as asas, porque o anjo que chegou para eles tinha umas asas, e luz, mas assim, diz que era iluminado demais, coisa mais linda. Aí diz que o anjo perguntou para eles assim, o que vocês querem? Vocês estão me chamando? Deus mandou eu vir aqui para atender o pedido de vocês. Aí diz que eles falaram assim, ó, nós queremos uma orientação, porque nós queremos melhorar, nós queremos progredir espiritualmente, nós queremos evoluir,
nós queremos andar na estrada da luz, nós queremos sair da estrada da sombra. Aí diz que o anjo falou para eles assim, ó, presta atenção no mundo, cada pessoa está fazendo uma coisa. Olha lá, ó, tem uma pessoa varrendo a rua, tem uma pessoa que está ali, ó, carpindo o terreno do centro. Olha lá, ó, tem outra pessoa lá rezando uma missa, tem uma pessoa dirigindo um caminhão. Olha lá, tem uma pessoa lá, ó, que está lá dando aula para os menininhos. Tem outra pessoa que está lá no hospital cuidando de quem está dodói. E foi falando assim. Aí ele falou assim, não, mas nós quer saber o que nós temos que fazer para a gente melhorar, para ir para a estrada da luz. Ele falou assim, ó, faz o seguinte, se você não puder ajudar em alguma coisa, não atrapalhe. Essa é a receita. Pronunciaste meu nome lá na praia, eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro, nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. A ti buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço que a outros descanse, amor que almejas seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia, eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chamas. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia, eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti buscarei outro mar. Junto a ti buscarei outro mar. Vou contar uma coisa para vocês. Eu fui lá nesse mar, onde Jesus estava no barco, onde Ele chamou os apóstolos. Nós fomos lá em Israel, fomos lá andar nos caminhos que Jesus andou. Quando nós chegamos ao mar da Galileia, é uma emoção tão forte que o corpo da gente treme. Não sei explicar para vocês. Aí, lá naquela praia,
Eu parei, olhei e pensei, né, em Jesus ali, porque ele veio mesmo. Ele estava lá há 2000 anos. O mar continua lá. E eu fiquei pensando, se Jesus aparecesse aqui agora, né, e chamasse, vem Elizabeth, vem Alex, né, meus apóstolos, meus discípulos e tal, será que a gente ia aceitar, né, esse convite de Jesus? Os apóstolos passaram por muitas provações, né? Morreram decapitados, pregados na cruz e assim por diante. Paulo de Tarso ia fazer palestra, não ganhava bolo não, no final da palestra não, nem cafezinho, nem água não. Ele era apedrejado depois das palestras. Na hora que ele saía assim, eles jogavam pedra nele. Não é brinquedo não, gente. Aí eu agradeci muito a Deus de estar lá, de ver aquilo, andar lá naqueles caminhos que ele andou, ir lá em Jerusalém, ir lá naquele monte do precipício onde eles tentaram empurrar Jesus. Eu estive lá naquele lugar assim, ó, vendo aquele precipício. E pensando, será que eu não estava aqui tentando empurrá-lo naquela época? Não sei. Então a história passa, a gente vai embora, outros chegam. E assim é a vida. Então por isso a gente precisa aproveitar melhor, né? A maioria de nós aqui já está mais da metade do caminho para ir, não está? A maioria de nós está quase voltando para o Pai. Uns estão chegando. E aí? O que está valendo a pena? Arrumar confusão? Ou endireitar o caminho? Eu também tenho filhos. Às vezes eu falo assim com a minha filha: não adianta falar agora. Tem que amadurecer para compreender. Porque se a gente escutasse os pais, metade da nossa vida não teria problemas. Aí a gente precisa envelhecer e entender. Aí você olha para trás e fala assim: por que eu não escutei a minha mãe e o meu pai? E ela é uma menina boa, ela não tem que estar falando muito com ela, mas tem coisas que você precisa falar e não adianta falar. Que entra no ouvido e sai no outro. Mas aí vem quem para ensinar? Quem? A vida. E na vida o que a gente encontra? Gente boa e gente má. E se vem gente má ensinar para a gente, o que vai acontecer? Não é? E ela ouve, às vezes ela fala assim: mamãe, esse era o jeito que você fazia. Eu tenho um jeito diferente de fazer. Aí eu falo com ela assim: faça do seu jeito, mas sempre faça o bem. Jamais escolha o mal, pois toda escolha pelo mal, pela mentira, por coisas ruins, ele volta para você. Todo mal que você escolhe, ele fica. Então escolha sempre o bem. E que Deus abençoe, né? Os nossos filhos, os nossos netos. E essa geração que vem vindo por aí, que o nosso lar tem uma boa base para eles, para servir de exemplo para eles escolherem, né? Para a hora que for escolher na vida, pensar o que mamãe escolheu, o que meu pai escolheu, o que a minha madrinha escolheu, porque eles se lembram de nós que somos as referências para eles, não é?
Então, quando Jesus escolheu os apóstolos, ele confiou nos apóstolos uma grande tarefa, grande tarefa. E ele também nos escolheu. Nós todos temos grandes tarefas aqui na Terra. Então vamos escolher sempre o bem para o nosso bem. Não é nem para o outro, não. Pode até ser egoísta. Escolha o bem para você, mas escolha o bem. Essa história do cafezinho com bolo é verdade? Eu vi um bolo ali. É? Eu acho que eles não iam colocar um bolo de decoração. Eu acho. Gente, eu vou andar depressa aqui agora. Quer ver? Ó, essa música que ela cantou agora fala do momento que Jesus foi convidar os pescadores para deixar de pescar os peixes para pescar as almas. Jesus foi lá, na época, gente, a vida era difícil. Eles já estavam ali dominados pelos romanos, tomavam o dinheiro deles, prendia. Jesus foi lá e chamou eles para ir falar mal dos romanos? Jesus foi lá e chamou eles assim: vamos juntar aqui uma turma ali, vamos ali dar uns tapas naqueles romanos ali, para arrumar confusão com eles, contenda. Está entendendo? Jesus continua convidando a gente até hoje para ser discípulo, mas não é para sair falando mal de ninguém e muito menos arrumando confusão. Só que existem muitos desses, né, como disse Emmanuel aqui, que rouba as energias da gente, fica chamando a gente para ir para o rumo das trevas. E o Emmanuel fala que é facinho da gente identificar essas pessoas. E ele dá umas dicas aqui, ó. Você quer aprender como é que você identifica essas pessoas, sim ou não? Para essas pessoas, tudo está errado. Tudo que você conversar com ela está errado. Nada serve para elas. Você vai falar para ela assim, ó, vou lá no centro espírita hoje, vou lá tomar um passe, uma água fluidificada, vou lá fazer uma prece. Você fala assim, não, aqui não serve para nada. Você está perdendo seu tempo de ir lá para aquele centro espírita lá. E tem gente que acredita, né? Tem tanto serviço aqui na casa, o irmão estava falando ali hoje mais cedo, precisando de ajuda. Mas aí a pessoa às vezes fica dando conversa para esse aqui, ó. Para eles, você não precisa esperar nada de melhor, de coisa nenhuma. Para eles, a vida na terra é só sofrimento, isso aqui não serve para nada, não adianta nada, morreu, acabou e pronto. Quando você encontrar gente desse jeito, você tem que tomar cuidado, para você não acompanhar. A fala é uma irritação permanente. Toda hora que ela estiver conversando, ela está com raiva. Porque você percebe que a pessoa está com raiva. Só de você chegar perto dela, você percebe. Elas são pessoas que desanimam. Elas são injustas. Você chegou perto dela, você está animadinho, você estava assim até... A hora que você sai até andando assim, meio tortinho assim, ó. Só de chegar perto. Será que nós, de vez em quando, não estamos assim, não? Não estamos fazendo esse papel aqui, não? Reclamando demais, falando que nada dá certo, que a vida não tem jeito, não tem conserto, que os filhos da gente não tem mais jeito, que isso aí para largar para lá, que... Quem aqui confia em Deus? Todo mundo. Você acha que Deus sente raiva? Sim ou não? Não. Você acha que Deus tem vontade de ficar brigando? Não. Você acha que Deus, Ele quer o seu mal? Quer que sua vida dê errado? Não. Como é que chama seu filho, moça? Você está igual eu, menino, eu já tenho 2 netos. Neto é melhor do que menino, porque os meus, quando eles começam a dar trabalho, eu entrego para os fabricantes, falo, toma conta.
Aí a hora que eles me olham, eu pego de volta, porque é bom ficar com eles, né? Aí que deu trabalho, eu entrego de novo. É Gabriel? Arthur Miguel. Você gosta dele? Você quer que a vida dele dê errado? Gente, eu também não quero. Você quer que a vida da Lila dê errado? Por isso você dá os conselhos bons para ela. Gente, se nós não queremos que os nossos filhos, nossos netos tenham dificuldade, que a vida dê errado, você acha que Deus vai querer que a nossa vida dê errado? Então tem muita coisa que acontece na vida da gente, que às vezes a gente para e fala assim, Deus não gosta de mim, porque se Deus gostasse de mim, se Deus me amasse, Ele não deixava acontecer essas coisas. Você tem uns parentes difíceis? Não responde não, você só pensa, tá? Tem uns parentes custosos, não tem? Ah, por que Deus deixou esses parentes? Tem umas tarefas na vida da gente muito difíceis, tem trabalhos difíceis que a gente tem que fazer. Tem uns relacionamentos nossos cheio de espinho, não tem? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Tem uns vizinhos da gente que eu vou te falar, gente, é porque não tem jeito de mudar de casa. Por que Deus deixou? Por que Deus deixa? Os Espíritos falam que sem esses familiares difíceis, nós não conseguimos conhecer o amor. Se não tiver uns obstáculos no nosso dia a dia, a gente não adquire responsabilidade. Tudo é na medida do que a gente precisa. Se não aparecer um sacrifício aqui, um sacrifício ali, como é que nós vamos criando experiência para poder ir avançando na direção da luz? Então nós temos que ter muito cuidado, porque senão a gente vai desistindo de tudo, sabe? Nós vamos correndo dos parentes, nós vamos abandonando isso, nós larga aquilo, nós vamos para preguiça, e não faz isso, não faz, quer só coisa boa, e daqui a pouco, como disse a Elizabeth aqui, né? Nós já está do meio-dia para a tarde, né, gente? Daqui a pouco nós está na hora de nós voltar para casa. E aí nós vamos chegar lá, e o anjo vai estar esperando para conversar com nós. E nós não demos conta da nossa tarefa, do nosso serviço. Emmanuel, ele finaliza a mensagem em Murmurações, do capítulo 75 do livro Pão Nosso, falando assim, ó: lutemos, enquanto estiverem nossas forças, contra essas humilhantes atitudes mentais. Enquanto a gente tiver força, vamos lutar contra as murmurações e contra as confusão. Se precisar ficar calado, fica calado. Lembra que ele não está falando que a gente tem que se sujeitar a algum tipo de violência, tá? Ninguém é obrigado a sofrer qualquer tipo de violência, não. Chama a polícia, chama quem for. Tá? Tem cuidado com isso, para não misturar as coisas aqui, ó. E ele fala assim, ó, que nós precisamos confiar em Deus e cada dia aumentar as nossas esperanças. A vida está difícil, não está fácil. Nós precisamos passar por essa experiência. Nós já aprendemos que a vida continua. A vida já existia bem antes do berço. E a vida continua infinitamente depois do túmulo. Então nós temos que ter esperança. Mas ter esperança e fazer a nossa parte. Ó, o negócio deu errado ali. E ele finaliza falando assim, ó: esteja certo, conforme o provérbio afirma, que um coração otimista é medicamento de paz e de alegria. Experimenta trocar instantes de queixas por momentos de serviço ao próximo, e você vai observar os resultados.
Sabe o que ele está falando aqui? Ele está falando que a gente precisa fazer uns testes. Experimenta. Para de reclamar uns dias e começa a ajudar as pessoas. Tá difícil lá a vida lá. Vai lá ajudar o irmão ali a capinar o restinho. Ficou um pedacinho ali para capinar debaixo da mangueira ali, não ficou? Vai ali, faz um servicinho ali e depois você conta, vê se sua vida não vai melhorar. Isso aqui é o tal do test drive. Eu lembro da minha mãe, uma vez que ela queria comprar um fogão, e ela só servia comprar o fogão se primeiro o moço da loja deixasse ela experimentar o fogão. Porque para ela, o principal do fogão era o forno do fogão. E uma vez ela comprou o fogão e o forno era ruim demais. Ela ia assar os biscoitos, não prestava. Ela ia assar um bolo, não dava certo. Ela ia assar um pão de queijo não crescia. Nossa, ela ficou contrariada assim um tempão com aquele fogão, mas não tinha dinheiro para trocar o fogão. Aí ela foi na loja da outra vez que juntou o dinheirinho e falou assim: eu só compro o fogão se você deixar eu testar o fogão. E o homem da loja deixou. Ela foi lá, ligou um bujão de gás no fogão, massou uns biscoitos lá de porvir, acendeu o forno do fogão, pôs na temperatura que era um fogãozinho Daco, era só 4 bocas, ela era azulinho, trem mais bonito. Ela abriu o forninho, e eu lá, os meninos tinham que ir junto, porque não tinha creche, pôs a fornada de biscoito e ligou o forno e ficou lá observando aquilo. Será que esse trem vai dar certo? Será que não vai dar certo? Eu estava mais preocupado era em comer o biscoito, se estava certo ou não estava, eu não estava nem com o fogão. Aí o homem da loja mandou passar um cafezinho, porque já ia sair um biscoito mesmo, né? Gente, o biscoito saiu, uma maravilha, uma beleza. Nós comemos o biscoito, o moço da loja comeu o biscoito, nós tomamos um cafezinho, mamãe comprou o fogão, porque ela testou o fogão era bom. Esse fogão ficou lá em casa anos, porque as coisas antigamente duravam mais, não durava? Hoje as coisas a gente compra, parece que as é feita meio para jogar fora assim depressa. O que o amigo espiritual está falando para nós aqui é o seguinte: testa. Você acha que você não acredita, não? Já deu errado uma vez, tal, agora você está... Para de reclamar uns dias, para de arrumar briga, você vai voltar para sua casa daqui a pouco, não vai? Tem um povo lá esperando, não tem? E se brincar, já está esperando para arrumar, para chamar você para a estrada da sombra. Você vai chegar lá hoje e vai fazer um test drive. Você já vai pensando, no caminho você já vai projetando nas cabeças os pensamentos aqui, vai varrendo a cabeça, já pega a vassourinha e já vai para lá, vai para cá, chega lá com a cabeça bem limpinha mesmo assim. A hora que a pessoa vier falar qualquer coisa para você, chamar você para a estrada da sombra, você fala assim, você só pensa, não precisa discutir com ela não, fala assim, não vou, eu aprendi, eu estou fazendo um test drive para ver se a minha vida vai melhorar mesmo. Faz o teste e observa o resultado. Não custa nada você fazer o teste. E quem vai ganhar nisso aí? Pode ser que os companheiros lá da sua casa, do seu serviço, vai ganhar também, não é, companheiro? Mas quem vai ser o maior beneficiado? Você. É inteligente. Combinado? Então, olha só, gente, ó, muito obrigado pela paciência de vocês, de ficar aqui escutando nesses trem, tudo que eu falei aqui, é eu que estou precisando escutar isso, é porque não aparece alguém para falar para mim, eu pego e ponho aqui para eu falar, que aí eu escuto, porque meus ouvidos estão mais perto da minha boca. Então, quando vocês dão a oportunidade, é a chance de eu ser um pouco melhor também. Então, que Deus abençoe vocês, abençoe essa casa, né, que vocês se sintam fortalecidos para enfrentar tudo aquilo que a vida colocar diante de vocês, né? Que esses mentores aqui que acreditaram, né, que pisaram no barro lá atrás, para hoje a gente tá andando numa estrada asfaltada, lógico que pode melhorar, né? Seu Persílio aí, ó, que ele continue acreditando na gente, investindo em nós,
mesmo diante das nossas invigilâncias, das nossas imperfeições. E reza para nós, nas reuniões de vocês aí, quando vocês estiverem em prece aí, lembra da gente. Muito obrigado, viu, gente, pela oportunidade. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, por todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, por todo tempo tu és tão bom. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. De Te amo, Deus. Quando eu cheguei aqui hoje, teve uma mocinha aqui que me fez um pedido. Como é que é seu nome? Bianca. Então eu vou cantar o seu pedido, Bianca, para a gente encerrar. Tá bom? É que seu avô escutava, né? Preta velha abençoou, em oração apareceu, humildemente veio e me benzeu.
orientou e me limpou, esclareceu, se ajoelhou, pediu a Zambi proteção e paz rogou. O seu galinho de arruda me ofereceu, em suas orações a preta velha não me esqueceu. A preta velha me ensinou que é preciso trabalhar para conseguir um casular, mas não é pra me esquecer de ser feliz com o que a vida já me deu aqui. E pouco importam as pedras do caminho e as dificuldades. Zambi não vai deixar faltar pra mim a tal felicidade. Preta velha abençoou, em oração apareceu, humildemente veio e me benzeu, orientou e me limpou, esclareceu, se ajoelhou, pediu a Zambi proteção e paz rogou. O seu galinho de arruda me ofereceu, em suas orações a preta velha não me esqueceu. E pouco importam as pedras do caminho e as dificuldades. Zambi não vai deixar faltar pra mim a tal felicidade. Preta velha abençoou, em oração apareceu, humildemente veio e me benzeu. Preta velha abençoou, e assim nós agradecemos, Senhor, por essa noite de tantas bênçãos, tanta luz aqui se fez, aqui se faz. Que não tenhamos medo, Senhor, de encontrarmos onde é que nós precisamos melhorar, para que possamos evoluir e alcançar ainda mais luz. Que não tenhamos vergonha, Senhor, de encontrar em nós os nossos defeitos, as nossas dificuldades.
que sejamos corajosos e humildes. E assim seremos melhores para nós e para aqueles, como dizia Chico Xavier, que com tanto amor nos suportam. Que a tua luz, Mestre Jesus, alcance cada coração aqui representado, cada família, cada um encarnado, desencarnado, e com calma, muita calma, possamos observar a nossa existência, avaliando se nós somos a causa do sofrimento de alguém, se nós somos a causa das dores de alguém, se nós somos a causa das lágrimas de alguém. Pois se formos nós, Senhor, o motivo para isso, que despertemos o mais breve possível para não carregarmos nas nossas costas o peso, Senhor, da dor alheia. Pois o Senhor nos disse: o que se planta, dá. E plantando, teremos que colher. O Senhor é o nosso pastor e não nos faltará. Que o Senhor nos abençoe hoje, agora e em todas as nossas existências. E que assim seja. Graças a Deus. Muito bem.